Vem comigo, futuro servidor do TJ, dando sequência, dando continuidade ao nosso curso de Direito Penal. O próximo artigo é o artigo 332, que traz para nós a questão do tráfico de influência. Alex, toda vez que eu leio tráfico de influência, eu confundo o tráfico de influência com o crime de exploração de prestígio. Então, a primeira coisa que você deve se atentar. Observe que o crime de tráfico de influência, ele está dentro de um capítulo, e este capítulo é um capítulo conhecido como crimes praticados por particular, tá bom? Então, tráfico de influência é um crime praticado por particular contra a administração pública, diferente da exploração de prestígio, tá certo? Veremos no momento apropriado. Então, aqui no artigo 332, você observa que ele traz aqui vários comandos, né? Ele coloca que o particular solicita, exige, cobra ou obtém, pode ser para si ou pode ser para outrem, uma vantagem ou promessa a pretexto de influir. Por isso que eu falo tráfico de influência. O objetivo dele, ele chega a falar assim, ó, imagine que eu sou o João, chego para você e falo, ó, me libera aí R$200 que eu conheço ali o perito que vai fazer a perícia, né? Eu conheço o Ministério Público, não, o Ministério Público não cabe aqui. Eu conheço algum servidor que vai te ajudar. E aí eu deixo claro que eu consigo influir em ato, eu consigo influenciar a decisão de um determinado servidor. Então a ideia aqui, minha gente, é uma ideia de alguém que vai influenciar. E ele solicita, ele exige, ele cobra com pretexto de influenciar o funcionário público. O que há de discussão na doutrina é o que seria esse funcionário público. Porque alguns funcionários públicos privilegiados foram colocados lá na exploração de prestígio. Como a sua prova é para a VUNESP, eu preciso que você fique preso no texto da lei. Ele falou assim, ó, solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem, com o pretexto de influenciar quem? Funcionário público que esteja no exercício da função, tá bom? Então retomamos ao texto da lei, porque esse funcionário público aqui, ó, ele deve estar no exercício da função. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Agora, se o cara tá pedindo, ó, eu quero R$200, R$100 é para mim e R$100 é para o funcionário público, o simples fato dele alegar, insinuar, observe que não há necessidade do funcionário público receber. O simples fato de eu alegar, de eu insinuar, já tem um aumento na pena. Qual que é este aumento, paixão? A pena é aumentada da metade. Se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário público. Então, ó, pena de 2 a 5 anos, que será aumentada pela metade se o cara alegar ou insinuar, não é receber. Então, o servidor ele não precisa receber. Basta este particular insinuar ou alegar que parte desta grana, desta vantagem, também influenciará a decisão do funcionário. Tudo bem até aí? Tá claro? Tá tudo tranquilo? Então vem comigo, vamos continuar o nosso show, não é? Estudar é um show. Então vamos seguir à frente. 333. Ah, Alex, eu lembro que quando nós estudamos corrupção passiva, você comentou dessa corrupção ativa. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar, quem comete corrupção passiva? Quem comete corrupção passiva é o servidor público, funcionário público. Quem comete corrupção ativa é o servidor não, é o particular. O particular é ativo, funcionário público é o passivo. Tá bom? É assim que você tem que pensar. Nesta relação, eu preciso que você também estabeleça que lá na corrupção passiva, você se recorda de qual que é o verbo? Eu quero ouvir daqui. Fala aí para mim, qual que era o verbo? Eu não ouvi.
Isso. Solicitar ou receber. A corrupção passiva tem como verbo, como comando, o fato de solicitar ou o fato de receber. Diferentemente da corrupção ativa, que tem como comando oferecer, olha só, oferecer ou prometer. O que eu ofereço ou prometo, Alex? Uma vantagem indevida. A quem? Ao funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar um ato. Observem que a pena é a mesma da corrupção passiva, de 2 a 12 anos, não é? E eu aumento a pena, só que o aumento aqui é de 1/3, ó, o aumento da pena é de 1/3, se em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite um ato de ofício, ou pratica infringindo um dever funcional, ou pratica infringindo um dever funcional. Então, corrupção ativa, oferecer ou prometer uma vantagem devida a um funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar um ato de ofício. Reclusão de 2 a 12 anos. A pena será aumentada de 1/3. Vai gravando. Toda vez que eu falo aumenta a pena, você tem que gravar, você tem que memorizar isso para você não se perder. Se ele retarda o ato ou se ele deixa de praticar esse ato, infringindo um dever funcional. É esse o comando. Fechou? Errar. Corrupção ativa, corrupção passiva, peculato e concussão numa prova descrevente é bater palma para o azar. Você não pode fazer isso, tá bom? Jamais, em hipótese alguma. Fechou? Vem comigo no próximo, então. Próximo artigo é o artigo que traz para nós a questão de inutilização de edital ou sinal. Você vai pensar em alguém revoltado que não consegue participar de uma licitação, aí ele vai lá, rasga o edital, olha que atrapalhado, ele rasga ou ele simplesmente inutiliza o edital, ou conspurcar o edital, estragar o edital, né? Que foi afixado por ordem de um funcionário público. Ele está fazendo isso porque ele não quer que ninguém participe da licitação, ele está quebrando a ordem da licitação, tá? Ainda, ele pode violar ou inutilizar um selo ou sinal que foi empregado por uma determinação legal ou por ordem de um funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. Imagine você que eu tenho lá uma interdição e aí a pessoa, eu coloco lá um sinal, né, uma determinação legal de uma interdição, a pessoa vai lá e quebra esse sinal de interdição. Automaticamente ele está entrando no artigo 336. Cuidado com esse artigo, porque geralmente é um artigo que a gente não estuda, até porque a gente não encontra ele nas questões do site e a gente fica perdido se cair na prova. E você não pode cometer este vacilo, tá bom? Artigo bem simples aí, basta entender que é algum revoltado estragando um edital, estragando o princípio da publicidade, da participação de todos em uma licitação, ok? O próximo, ele vem punir aquele cara que vai subtrair, 337, subtrair, inutilizar, total ou parcialmente, qualquer coisa, não, um livro oficial, olha o que vai cair na sua prova, um processo ou um documento confiado à custódia de um funcionário em razão do seu ofício ou de particular em serviço público. Então, subtrair ou inutilizar livro ou documento, tá certo? O comando é subtrair, inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário. Pode ser em razão de serviço ou de um particular que está em serviço público, ok? Tem uma reclusão de 2 a 5 anos se o fato não constituir crime mais grave. Alex, qual a intenção desse artigo aqui? Meu amigo, você tem um processo. Eu vou lá, retiro do processo um documento de uma perícia, eu pego um livro oficial que você está aprendendo lá, livro de cargos autos e normas da corregedoria, e estrago esse livro. Então você vai responder, porque você está subtraindo
inutilizando um livro ou documento que não cabe a você. Não cabe a você. O comando do texto da lei aqui é muito claro, é objetivo ao dizer que é um documento que foi confiado em custódia aos cuidados de um funcionário que está em razão de um ofício ou de um particular em serviço público. Cuidado, comando é reclusão de 2 a 5 se o fato não constituir crime mais grave. Tá bom? Muito bem. Entendemos então a regrinha do 337. Vem comigo agora para a regrinha dos crimes contra a administração da justiça. Esses crimes aqui merecem uma atenção especial, porque vão cair na sua prova e por esse motivo eu deixo para introduzi-los no nosso próximo vídeo. Beijo no coração e